CBN. Agora, 2h47, de volta com o Estúdio CBN. Olha, para a gente iniciar o nosso próximo assunto, que são os riscos do transporte inadequado de cargas em rodovias aqui da região, a gente traz um flagrante que foi feito pelo repórter Vitor Hugo Bittencourt, da EPTV, ontem, no anel viário aqui de Campinas. Para quem nos ouve só, a gente vai descrever, mas quem nos assiste pelo YouTube vai conseguir acompanhar também essas imagens, que é uma caminhonete transportando ali galhos de podas de árvore em grande volume, com a carroceria aberta também. Um risco, né, para quem está trafegando ali no anel viário, perto desse carro flagrante feito pela reportagem. Esse objeto pode cair na pista, pode atingir os carros ali que estão em volta. Claro que o transporte é inadequado feito dessa forma, sem dúvida. Tá arrastando pela rodovia com a carroceria aberta, e muitos objetos que são transportados aí de forma inadequada caem em rodovias aqui da região, no anel viário também. A gente tem informações aqui da concessionária Rota das Bandeiras de alguns desses objetos encontrados recentemente no corredor Dom Pedro. Olha só, tem carga de tijolos, sofá, prancha de surf, também bicicleta, TV e até um carro alegórico de carnaval. Alguns dos objetos aí mais inusitados que já foram recolhidos pela concessionária do corredor Dom Pedro aqui na região. A gente vai conversar sobre isso agora com o Dário Américo Cubo. Ele que é supervisor de tráfego da Rota das Bandeiras, fala conosco sobre esse trabalho, não só de recolhimento, mas também como prevenir, né? Isso que pode causar acidentes graves aqui na região. Oi, Dário, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sim, né, nós temos aí o problema agora do excesso de carga transportada de maneira inadequada em veículos aí. Pois é, Dário, e primeiro queria que você explicasse pra gente como é que é feito esse trabalho da concessionária nas rodovias quando cai um objeto, por exemplo, como um sofá no meio da rodovia, né? É um dos exemplos aí de itens que já foram recolhidos aqui na região. Isso, nesse caso, a concessionária ela é acionada por outros condutores? Em algum desses casos, houve algum acidente por conta disso? Queria que você falasse primeiro sobre esse trabalho aqui pra gente. Sim, né, em primeiro, né, que nós temos nossa central de controle, né, que é o CCO, então ele funciona 24 horas, o nosso telefone de contato é o 0800 770 8070, né, para onde os usuários entram em contato e fazem, né, o aviso de objetos, animais, né, ou até acidentes da rodovia. No caso de objetos, né, assim que é recebido na nossa central, é disparado uma equipe pro local, e a equipe faz a sinalização e recolha desse material. E depois a gente leva para uma área de descarte, né, para ser feito o descarte de maneira correta. Mas sim, né, o risco é enorme, né, tanto para quem faz esse tipo de transporte e para os outros usuários da rodovia também. Dário, e tem também objetos que são levados em motos, né? Que às vezes, por exemplo, cai um celular na rodovia, que é algo que pode, sei lá, não quebrar um carro se passar por cima, mas um outro motociclista pode cair. Quem está na motocicleta também tem que ter muitos cuidados. Sim, objetos menores também são encontrados, né? Que sofrem quedas, né? Como celulares, bolsas, né? E até mesmo objetos aí mal acondicionados na motocicleta. Então, isso também, né, o motociclista ele tem que ter consciência de que, né, ele tem que acondicionar bem, né, os objetos que ele carrega na moto, e também ter os cuidados, né, com bolsas que ele está levando na moto, e até mesmo para o próprio condutor, né, às vezes essa bolsa pode cair, enroscar, né, na própria moto e ele sofre queda na rodovia. Até citando esse exemplo do flagrante que foi feito ontem no anel viário aqui de Campinas, eram ali possivelmente, né, restos de poda ali, de alguma árvore de grande porte, uma caminhonete, carroceria aberta ali, os galhos arrastando ali, né, pela rodovia. Então, nesse caso, dá para considerar um excesso de carga por parte desse veículo, e quais podem ser as penalidades, né? Existe também fiscalização para isso, né, Dário? Sim, né, assim que a gente recebe o chamado, a gente se dirige ao local, nosso sistema de monitoramento faz a fiscalização também, né, nós temos um policial que fica de plantão na nossa central, e sim, né, é considerado uma infração de trânsito, né, o CONTRAN, número 955 de 2022, ele estabelece as regras aí para o transporte de cargas e veículos de passeio, né,
Então a gente tem aí uma regra do CONTRAN para fazer esse tipo de transporte, né? Tem que ser feito de maneira adequada, e trafegar com excesso de carga em infração grave, né? A penalidade ela gera uma multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira. É isso, não é só que é errado, também dá prejuízo da multa, né? E a gente, quando é aquela carga que não está visível aos olhos dos outros condutores, dos outros frequentadores da rodovia, quando um caminhão, por exemplo, tem excesso de peso e ele tem o baú fechado, né? Isso requer também um trabalho aí da concessionária. A pesagem às vezes é obrigatória, às vezes não, dependendo do horário, mas a pesagem também evita esses acidentes e essas sobrecargas, Dário? Exatamente, né? Por isso que a gente, né, mantém, né, os nossos postos de pesagem na rodovia. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que a gente faz a fiscalização devido aí à quebra do pavimento, e na verdade a quebra do pavimento é o menor dos problemas, né? O que a gente mais leva em consideração é a segurança dos próprios usuários, que um caminhão com excesso de carga, né, ele gera uma deficiência na frenagem, né, quando ele é necessário fazer a frenagem desse veículo, ele pode sim causar um grave acidente na rodovia. Inclusive ele pode até tombar, né? Exatamente, ele pode sofrer tombamento, né? O excesso de carga, principalmente em altura, né? Ele pode gerar o tombamento do veículo, sim. Dário, em relação àqueles objetos que muitas vezes também estão soltos, né, no interior do carro, quem está na rodovia também ao lado ali não vê, mas existe um risco, né? Nesse caso, quais são as orientações, que tipo de objeto ou carga mesmo tem que ser ali fixado, né, no veículo? Sim, né? A gente fala, né, que está dentro, né, é proibido transportar objetos soltos no interior do veículo, né? Uhum. Como no banco do passageiro, no banco do traseiro, né? Isso também, né, no caso de frenagem de uma curva, esses objetos podem fazer o deslocamento dentro do veículo, né? E aí ele pode se tornar até um risco para o próprio condutor. E o condutor ele pode perder a atenção do volante aí, gerando aí, né, uma perca de controle, um capotamento. Então, por isso sim, né, que os objetos soltos dentro do veículo também, ele também gera um alto risco aí de acidente também. Para a gente encerrar aqui, Dário, quando que o condutor, né, vai saber, até onde ele pode saber se ele está correto no peso das coisas, dos objetos que ele está carregando? Nos veículos de carga, né, ele tem que ficar atento, né, na capacidade de eixo dele, né? E no veículo de passeio, né, a gente fala que se ele for transportar alguma coisa em cima do carro, né, no REC, esse tipo de transporte ele não é proibido, porém ele sofre uma fiscalização, né, e a regra, ele fala que não pode ceder mais de 50 centímetros a partir do teto. Então essas são as regras que o motorista tem que ficar atento, né, para fazer o transporte de maneira adequada. Até trazendo um relato aqui do nosso ouvinte, eu não vou ler exatamente como ele escreveu, porque ele está um pouco nervoso aqui no comentário, que é o Cristiano Salvione, mas ele está contando aqui, relatando, né, casos aí de carros, sedãs ou peruas mesmo, que carregam móveis, né? Ele conta que uma vez caiu um colchão na frente dele, quase que sofreu um acidente aí por conta disso. Então essa coisa de carregar os móveis ou objetos, né, Dário, em cima de carros ou outros veículos maiores também pode ser bem perigoso, né? Com certeza, né? Tento de que maneira ele faz essa amarração, a fixação desse objeto no veículo, né? Então, a não fixação adequada, a não amarração adequada, ele pode gerar que esse objeto venha cair na rodovia e aí vai gerar o risco de acidente para outros usuários da rodovia, né? Nós já tivemos problemas com esse tipo de atendimento, nosso resgate já teve que atender acidentes dessa magnitude, então a gente pede, né, a todos aí, os condutores, que fiquem atentos, né, com essa atitude de fazer mudanças, né, em cima de carros, e quando eu fizer, faça de maneira adequada, né, bem fixada, bem amarrada no veículo. Bom, agradeço muito aqui a participação do Dário Américo Cubo, supervisor de tráfego da Rota das Bandeiras, que administra aqui o corredor Dom Pedro e outras rodovias também da região. Dário, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde para você. Obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. Agora 2h57. Estúdio CBN.